Já tem bastante tempo que a gente ouve várias pessoas falando sobre desastres climáticos, problemas na espiritualidade, tanto terrestre como estelar, equipes estelares, equipes espirituais também alertando sobre uma série de questões, terremotos, reset global, doenças, problemas financeiros, erupção de vulcão, tsunami, enfim. Só que eu nunca quis falar sobre isso. O que eu falo, né, ainda, sempre falei e falo ainda para os meus clientes, para os meus alunos, amigos, enfim, é que, seja lá o que vai acontecer, né, que o importante é que a gente faça sempre o máximo que a gente consegue fazer, todos os dias. Porque a hora que soar o gongo, né, a hora que tocar a campainha, que as trombetas começarem a soar, né, por aí, e o tempo acabar, a gente vê até onde a gente conseguiu andar. Né, porque tem muita gente preocupada, mas o quanto eu alcancei, o quanto eu não sei o quê, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para não ficar preso, para isso, para aquilo. Ok, mas pensa assim, faz o melhor que você pode. A hora que acabar o tempo, você vê o que aconteceu, é que nem vestibular. Tem o tempo ali, você faz o maior número de respostas que você conseguir. Se você ficar parado pensando que o tempo está passando, não vai dar muito certo. Né? Então, faz ali o maior número de respostas que você conseguir, né? Por exemplo, num vestibular. O que não sabe, chuta, né? Porque a hora que tocar lá a campainha, né, que acabou, depois você vê o resultado. Tá? Vai ser um resultado maior do que ficar preocupando com o tempo. Enfim, então é mais ou menos isso que eu sempre falei. E eu tenho sido cobrado bastante, eu tenho recebido muitos toques dos meus mentores, das equipes espirituais com quem eu trabalho, né, que trabalham comigo. E eles têm me apertado um pouquinho nesse sentido, de falar mais a respeito dessas questões. Por quê? Porque, gente, na verdade, a única coisa que realmente é sua, que ninguém consegue tirar, e que vai sim fazer uma grande diferença, né, lá no final do jogo, é a tua equipe espiritual. É a tua espiritualidade. Quanto mais em contato com a tua equipe espiritual, quanto mais em contato com você próprio, com a sua essência, com aquilo que você é verdadeiro, tá? Melhor. Melhor. E lógico, você tem que fazer sim o máximo que você pode. Outro dia eu estava vendo, tem um reality, né, da Netflix, coreano, que é o 100, Batalha do 100. E aquilo eu achei muito legal, porque são 100 atletas ali que ficam disputando para ver quem é o melhor. Né? De 100 vai sobrar um. Teve uma prova que me chamou muita atenção, que essa prova foi a grande peneira logo no começo do programa. A primeira prova. 100 esteiras para 100 pessoas, esteiras de correr. E a prova era o seguinte, vocês vão correr por 10 minutos. Os 50 primeiros ficam, os demais 50 estão fora. E ali era justamente a questão que eu quero colocar. O último colocado, de número 50, né, ou melhor, a diferença entre o colocado 50 e o 51 foi de 40 metros. 40 metros, ou 4 metros, acho que foi 40 metros. 40 metros. Então pensa bem, aquele que ficou no lugar, na posição 51, que na verdade foi o primeiro, né, da exclusão, se ele tivesse se esforçado um pouquinho mais, ou durante os 10 minutos, ou lá nos minutos finais,
ele estaria entre os 50. Ele não estaria fora. Então, faltou quantos passos para ele dar? Para ele se colocar no grupo dos 50. Sabe? Então, é isso que eu estou falando. Você não sabe direito qual que vai ser o teu posicionamento, qual que vai ser a tua posição, né? Mas, cara, faz o melhor. Porque eu garanto que esse cara da posição que ficou em 51, ele deve ter pensado exatamente nisso. Puta merda, por que eu não forcei um pouquinho? Só um pouquinho. Né? Por que eu não estiquei um pouquinho mais? Por que eu não fui um pouquinho além daquele limite? Se eu tivesse corrido um pouquinho mais, alguns passos a mais, ou mais rápido, né, eu teria conseguido. Então essa é a proposta. Né? Então por isso que eu sempre evitei de ficar falando, confirmando, porque sim, muita coisa ruim vai acontecer. Mas isso não muda nada, isso não vai adiantar, isso não ajuda em nada. Eu vou sim falar mais sobre isso, tá? Mas de outra maneira. Né? É fácil, gente. Tem sim uma nuvem negra, escura, obscura, que está engolindo o planeta. Isso é só olhar. Se você parar um pouquinho, tirar o foco do celular, começar a olhar em volta, você vai perceber isso. Fácil. Fácil. Tem um monte de sistemas aí contribuindo para que o ser humano fique cada vez mais desconectado, desligado. Desligado da sua realidade, desligado de si mesmo, desligado principalmente da sua equipe espiritual. Isso é fato, isso faz parte do plano. Porque é muito mais fácil controlar uma população que está desconectada de si próprio, né? Não conectada na internet. Conectada na internet é muito mais fácil de controlar. Mas quando a pessoa está desconectada de si próprio, tá? É bem fácil de controlar também. Então esse é o plano. Então o objetivo é que cada um de vocês comece a olhar mais para si próprio. E esse é o meu trabalho, tanto como terapeuta, como professor. Né? Todos os meus cursos são baseados nisso. Eu tenho sido cobrado bastante para continuar falando além dos cursos, falando mais, explicando mais sobre essa questão. Tá? Então foca em você, foca na tua espiritualidade, foca nos teus guias, foca em você mesmo, em você de verdade. Tá bom? E mais pra frente com certeza a gente vai conversar mais sobre isso. Boa reflexão para você.